Boa noite a todos! Eu sou a professora Katrin Gritzmar e na live de hoje nós vamos falar sobre algumas oportunidades que as plantas medicinais podem oferecer na vida de vocês. Olha só, eu vejo muitas pessoas utilizando as plantas medicinais da maneira tradicional, utilizando chazinhos, né, para curar uma outra coisinha, sem nenhum conhecimento. Mas uma coisa que eu tenho que dizer para vocês assim, ó, as plantas medicinais, elas têm propriedades maravilhosas, extremamente potentes. E se a gente utilizar elas de forma correta, a gente vê que mundo de oportunidades a gente tem para tratar a nossa saúde. E a grande maioria das pessoas não sabe o mundo de oportunidades que tem na hora de utilizar as plantas medicinais, né? A grande maioria usa só para aquele tradicional, um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, né? E esquece que a gente consegue tratar problemas de saúde mesmo com as plantas medicinais, utilizando elas de forma correta e utilizando as plantas medicinais corretas e utilizando elas de um jeito correto. Né? Então, assim, hoje à tarde mesmo eu estava em reunião com a minha sócia, que é minha cunhada também, daí a gente estava conversando, ela disse, Katrin, depois de... que ela edita os vídeos do curso, né? Ela assim, depois de eu editar as coisas, nossa, eu não tinha ideia do mundo que é utilizar as plantas medicinais. Então é bem por aí, a gente tem oportunidades gigantes de utilização, né? Tanto elas para tratar um problema de saúde, mas também para utilizar elas em conjunto, né? Como coadjuvantes num tratamento, né? Às vezes você está fazendo tratamento, por exemplo, para uma pressão alta, né? E às vezes você não consegue, né? Quantas pessoas eu conheço que não conseguem somente com os medicamentos sintéticos controlar a sua pressão, né? E a gente pode, por que não, acoplar uma planta medicinal que ajuda nesse processo, né? Ajuda como coadjuvante no processo e com isso consegue equilibrar, regular, melhorar a pressão e às vezes até acabar diminuindo o uso dos medicamentos sintéticos, né? Que antes talvez nem faziam efeito e agora estão com efeito tão mais potencializado, né? Juntando as plantas medicinais. E isso a gente pode levar em consideração em várias doenças, né? As mais comuns, eu acho, pressão alta e diabetes, são duas doenças que a gente pode sim utilizar as plantas medicinais como coadjuvantes no tratamento, né? Podemos usar elas exclusivamente no tratamento também? Em alguns casos sim, por que não? Né? Mas também podemos usar em conjunto, sempre com cautela, com orientação, né? E com conhecimento, porque esse conhecimento é o que faz você utilizar elas de forma segura, né? Esse conhecimento nas plantas medicinais faz com que você saiba qual utilizar, saiba quando utilizar, por quanto tempo utilizar, quando interromper o uso, né? Então, assim, a gente tem uma autonomia de tratamento muito grande com o uso das plantas medicinais, né? Na última live, a gente falou bastante, né, sobre as doenças que podem ser tratadas com o uso de plantas medicinais, né? Então, é um rol, assim, de doenças absurdas, né? Praticamente todas podem ser tratadas com o uso de plantas medicinais, né? E, de novo, eu repito, podem sim ser tratadas exclusivamente com o uso de plantas medicinais ou com o uso coadjuvante, né? Você faz o teu tratamento com medicamentos sintéticos e você pode, ao mesmo tempo, em alguns casos, utilizar as plantas medicinais em conjunto, né? Sempre verificando, né, se a planta medicinal não interfere no tratamento com o seu medicamento sintético, porque a gente tem diversas plantas que também interagem, sim, com os medicamentos, né? Mas isso tudo, depois que você estuda, depois que você adquire o conhecimento nas plantas medicinais, você vai
saber quais que você pode associar e quais não, né? De acordo com seus princípios ativos, de suas ações, você já sabe se pode associar, se é perigoso, se não é, né? Ou se é até benéfico a associação. Então, assim, é importante, né, a gente ter essa noção que planta medicinal não é aquela coisa só recreativa, aquele chazinho que a gente toma com bolo, que a gente acha que não faz nada, né? Se a gente toma ele de forma correta, faz um tratamento com o uso das plantas medicinais, a gente tem benefícios incríveis na nossa saúde, né? Claro, utilizando elas de forma correta. Falando nisso, vocês aqui, deixa eu perguntar para vocês que estão aqui comigo, vocês já se inscreveram na Semana Plantas Medicinais em Foco? Estão participando delas? Aliás, hoje saiu a primeira aula, né? A primeira aula já está disponível. E nessa primeira aula eu falo de alguns erros, né? Que a maioria das pessoas comete ao utilizar as plantas medicinais, né? Alguém já assistiu que está aqui comigo na live? Pode me dizer se já assistiu, se ainda não, se já está inscrito. Se você ainda não se inscreveu na semana Plantas Medicinais em Foco, ainda dá tempo, tá? Porque ela vai até sexta-feira. Então você pode se inscrever, né, no canal catrincursos.com.br/inscrever. Né? Aí você vai ter acesso ao link das aulas. Olha, a Vivian, ela já assistiu, Vivian? Ela botou a mãozinha, eu acho que sim. A Manuela Lopes também já assistiu. E aí, vocês fazem essas coisas que eu falo ali na aula? Ah, a Neide já se inscreveu. Olha só, Neide, você já assistiu? É verdade, Anderson, é muito importante aprender a usar de forma correta e segura, né? Pra gente não ter problemas, né, na utilização, não ter contraindicações, não acontecerem reações adversas, nem interações medicamentosas, porque a gente quer só os benefícios das plantas medicinais, que são incríveis, né? E que quando a gente aprende a utilizar, quando a gente tem certeza e segurança no uso, elas trazem só benefícios, né? Então, hoje eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem na Semana Plantas Medicinais em Foco, que lá eu vou dar a aula de hoje, já tá liberada, falando sobre, então, né, os erros que muitas vezes a gente acomete utilizando as plantas medicinais. E vamos ter mais aulas, né? Na quarta-feira as aulas continuam, vão ter mais aulas disponíveis. E na quarta a gente já vai solucionar alguns desses erros aí que as pessoas acometem, como utilizar então de forma correta. Olha só, a Vivian já é minha aluna, né? Dos workshops, né? Então ela já sabe fazer tudo direitinho, né, Vivian? Então, é bem isso mesmo. Então, quando você aprende a utilizar de forma correta, você não faz mais os erros. E voltando a falar das plantas medicinais, então, as plantas, elas têm essas propriedades, né, então, de atuar no nosso organismo. A gente já viu também que elas têm, sim, que são comprovadas, né? As ações que elas têm, comprovado os princípios ativos que estão dentro dela e que fazem ação no nosso organismo, né? E fazem muita ação no nosso organismo. Então a gente tem que tomar elas com segurança, com conhecimento, porque do jeito que elas podem fazer bem, elas também podem fazer mal, né? E se a gente utiliza elas com conhecimento, elas só vão fazer bem e vão fazer muito bem. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro e que muita gente continua tendo até hoje ainda essa ideia de que o que é natural não faz mal, né? Então acabam usando indiscriminadamente, né, usando em excesso, usando plantas sem conhecimento nenhum, né, às vezes no seu caso você não poderia talvez utilizar essa planta, né, que pode sim estar fazendo algum mal. Então a gente tem que ter muita ciência disso, que as plantas medicinais têm princípios ativos e que fazem ação no nosso organismo, e fazem muita ação no nosso organismo. Então não é porque é natural que não faz mal, né? Pode fazer mal,
Mas se a gente utilizar, mais uma vez eu repito, se a gente utilizar com conhecimento, né, com segurança, né, aprendendo os benefícios das plantas medicinais, a gente só tem vantagens nisso, né? A gente só melhora a nossa qualidade de vida e a gente consegue aí uma longevidade melhor e maior utilizando as plantas medicinais de forma correta e segura, como eu sempre falo, né? Pra gente não utilizar aí de forma errada. E nossa, né? Como eu vejo as pessoas utilizando as plantas medicinais de forma errada. Nossa, me dá até um ataque cardíaco, às vezes, quando eu vejo algumas informações, assim. Às vezes eu tô em casas de produtos naturais, assim, e daí eu só fico escutando, assim, né, as pessoas falando, as informações, né, e a gente vê que as informações são tão vagas que a população tem, né, tanto de quem vende o produto, quanto de quem compra, né, então acabam não tendo esse conhecimento correto, né, para passar para a população, para utilizar, né, para realmente retirar todos os benefícios das plantas medicinais que são inúmeros, né? Como eu falei, é um mundo de oportunidades. É tanta oportunidade para melhorar a nossa saúde utilizando as plantas medicinais que a gente não precisa ficar só no chazinho de camomila e de erva doce, que são muito bons também utilizados de forma correta, né? Mas a gente tem, olha, um rol imenso de oportunidades de utilizar as plantas medicinais, né? E eu acho que vocês que estão aqui hoje comigo, né? Eu acho que vocês têm esse interesse, né? Por isso que estão buscando mais conhecimento para utilizar elas, buscando mais informação para tentar melhorar a qualidade de vida de vocês, né? Não é isso? Não é isso porque vocês estão aqui comigo hoje? Então, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreve na semana Plantas Medicinais em Foco, que eu vou dar 3 aulas gratuitas para você começar a aprender a utilizar as plantas medicinais de forma correta, né? Para tratar a sua saúde de forma correta e segura. Então, de novo, acesse catrincursos.com.br/inscrever e se inscreva na Semana Plantas Medicinais em Foco, porque, como eu já falei, hoje a primeira aula já está disponível. Quarta-feira nós temos a segunda aula e na terça-feira temos a terceira aula. Então são 3 aulas que vão já dar um start, né? Vão dar um gostinho de quero mais para vocês sobre as plantas medicinais e vocês vão já conseguir melhorar muitas coisas que eu tenho certeza que vocês fazem errado utilizando as plantas medicinais e vão diminuir um pouco a minha taquicardia, né? Quando eu escuto as pessoas utilizarem de forma errada. Manuela perguntou, o link da primeira aula está no grupo? Não achei. O link da primeira aula, ele foi passado por e-mail, né? Então, no link da primeira aula foi passado por e-mail para vocês, né? Então, é só entrar lá nos teus e-mails que você vai ter lá o acesso da primeira aula. Você entrou nos seus e-mails, Manuela? Que mais, gente? Mais alguma dúvida? Aproveito que estou aqui hoje para conversar com vocês, para vocês poderem esclarecer aí mais algumas coisas. Mas não vou dar spoiler da aula 2 não, tá? A aula 2 vocês têm que se inscrever para assistir, porque eu não vou dar spoiler não da aula 2 para como utilizar elas de forma correta, né? Então, conseguiu achar, Manuela? Achou? Deu certo? Tava ali no e-mail? Que bom, então. Então, eu espero que vocês gostem, né, da semana Plantas Medicinais em Foco, né? Foi feito com muito, muito carinho para vocês derem esses primeiros passos a utilizar as plantas medicinais de forma correta, né, para não errarem mais e para utilizarem, consequentemente, elas com mais segurança, né? Olha, a Lígia ali, que eu tava falando com a Lígia antes, que ela disse, nossa, né, Lígia? Você falou
editando, né, como eu vi oportunidades com as plantas medicinais, né, que ela também achou, né, a gente fica naquelas plantas que a gente conhece ali, aquela meia dúzia de plantas que a gente conhece, que a gente sempre usa elas para o mesmo fim, né, e não conhece todas as propriedades medicinais, às vezes da mesma plantinha que a gente tem em casa, né, que a gente consegue utilizá-la para mais coisas, né. A Lígia disse que logo vão mandar o link novamente no grupo do WhatsApp, né? E ela falou assim, descobriu um mundo novo ali com as plantas medicinais. Então tá, gente, eu vim aqui hoje só para chamar vocês para a semana Plantas Medicinais e Foco, para vocês se inscreverem, para estarem comigo nessa semana, né, onde eu vou dar essas 3 aulinhas para vocês começarem a utilizar cada vez mais as plantas medicinais. Né, a grande maioria das pessoas não tinha ideia. E outra coisa, um pequeno spoiler, né, a gente pode usar as plantas medicinais de tantas formas diferentes, né? A gente pode utilizar as plantas medicinais, por exemplo, em forma de tintura. Vocês sabem fazer tintura de plantas medicinais? E sabem como utilizar uma tintura? Né? A gente pode também fazer pomadas, a gente pode fazer xaropes, né? A gente pode fazer sumos, macerações, ungüentos, oleatos, extratos. Nossa, a gente pode fazer inúmeras preparações com as plantas medicinais, né? Então não podemos sair um pouquinho do tradicional, que é só o chá, né? Então quando a gente aprende a utilizar elas e tem uma convivência maior na utilização das plantas, a gente vê quantas formas a gente pode utilizar elas, né? E não ficar só apenas no chá, que é uma delícia também, mas a gente pode aumentar esse rol aí de utilizações. Gente, o vídeo parou? Deu pau? Deu pau no vídeo? Não, né? Tá, vocês estão conseguindo me escutar ainda, né? Eu acho que foi só de repente um erro na internet. Mas então tá, eu espero vocês na semana Plantas Medicinais em Foco, para estar comigo aí nessa semana. E vocês também, quando se inscreverem na semana Plantas Medicinais em Foco, que é gratuita, tá, gente? São aulas grátis, são 3 aulas grátis. Você faz a inscrição no catrincursos.com.br/inscrever. catrincursos.com.br/inscrever. São 3 aulinhas de graça ali para vocês. E lá, quando você se inscreve, você também pode entrar na nossa comunidade do Facebook. E lá a gente pode conversar muito mais. Lá a gente pode trocar ideias na comunidade, né? Ver o que vocês acharam das aulas e a gente pode estar interagindo aí. Então aproveita para se inscrever e já entra na nossa comunidade também, que daí a gente está mais próximo aí para conversar também. Olha ali, a Lígia colocou o linkzinho ali para vocês se inscreverem, catrincursos.com.br/inscrever. Então, se inscrevam, que daí a gente vai estar junto a semana inteira aí conversando também na comunidade da Semana Plantas Medicinais em Foco, e daí a gente pode tirar dúvidas, né? E pode estar mais próximo aí, certo? Espero que vocês gostem das aulas. Falam lá pra mim na comunidade se vocês gostaram, se vocês fazem esses erros, né, que eu falei hoje na aula de hoje, e se não ficou muito mais lógico para vocês também na aula de quarta-feira, né? E não esqueça de assistir a aula de sexta também. E quem assistir as 3 aulas e fazer um resuminho das aulas, tem um super bônus, hein? Que eu explico lá na Semana Plantas Medicinais em Foco. E esse bônus está valendo e é bem legal. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá na Semana Plantas Medicinais em Foco, lá na nossa comunidade. Ó, a Lígia já tá falando, o bônus é top, o bônus é muito top. Então, corre lá, se inscreve porque é gratuito e vocês vão ter muitos benefícios das plantas medicinais. Beijo, até mais!